Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um muito bom dia, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse dia de domingo, primeiro dia da semana, primeiro dia do mês de junho. Estamos caminhando aí para o meio do ano e nossa meditação continua no Evangelho segundo escreveu São Mateus, e hoje no capítulo 16, que é um capítulo denso e significativo do Evangelho, que vai abordar temas cruciais como a identidade de Jesus, a sua mensagem de salvação e o papel da igreja e as implicações do discipulado. Este capítulo ele está aí dividido em pelo menos 5 partes principais e vamos passar por cada uma delas rapidamente. A primeira parte vai do verso 1 a 4, que fala sobre o pedido de sinais. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentaram-no pedindo-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. A demanda dos fariseus e saduceus por um sinal destaca a incredulidade e a natureza cínica de seus corações. Eles testam Jesus buscando provas de sua autoridade. Verso 3 e 4 diz: e de manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e carregado, e à tarde, hoje haverá bonança, porque o céu está sereno e claro, e sabeis discernir o aspecto do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus critica a capacidade dos líderes religiosos de interpretar as condições meteorológicas, mas falham em perceber os sinais da obra de Deus em sua própria vida. Isso implica que o verdadeiro sinal já está presente nele. O segundo ponto do capítulo 16 vai do verso 5 a 12, onde se fala sobre a advertência de Jesus sobre o fermento. Versos 5 a 6, e indo os discípulos para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus, dizendo-lhes, acautelai-vos e temei do fermento dos fariseus e dos saduceus. A advertência de Jesus sobre o fermento simboliza a influência corruptora da doutrina e das tradições dos fariseus e saduceus. Esse fermento se refere à hipocrisia e à falta de fé. Versos 11 e 12, como não entendeu que eu não vos falava de pão, acautelai-vos então do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dizia que se acautelasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Essa passagem sublinha a importância da doutrina pura e da vigilância contra ensinos que não estão alinhados com a palavra de Deus. O conceito de fermento é usado frequentemente para indicar um crescimento ou influência, o que nos adverte a estarmos atentos para não adotarmos ensinamentos enganosos. Os versos 13 a 20, em a parte 3 deste capítulo, fala sobre a confissão de Pedro. O verso 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que dizem os homens que é o Filho do Homem? A pergunta de Jesus estabelece o fundamento para a revelação de sua identidade. As respostas dos discípulos refletem as opiniões populares, mas a verdadeira identidade precisa de uma revelação divina. Verso 16, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A declaração de Pedro é um marco crucial na revelação da identidade de Jesus. Essa confissão não é meramente do intelecto, mas uma revelação do próprio Deus ao coração de Pedro. Verso 17, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem enfatiza a soberania de Deus na revelação. A fé cristã é uma resposta
à revelação divina. Não é algo que o homem consegue alcançar por si mesmo. Verso 18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra Pedro, o Petro, significa pedra, e neste contexto Jesus parece referir-se à confissão de Pedro como uma fundação da igreja. A totalidade da verdade sobre Jesus é a base sobre a qual a comunidade da fé é construída. Verso 19, dar-te-ei chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa passagem, ela caracteriza a autoridade da igreja no que se refere ao ensino da verdade e à disciplina. Essa autoridade é um reflexo do reino de Deus e um chamado contemplativo para o cuidado pastoral. O quarto ponto fala sobre o primeiro anúncio da paixão de Cristo, que vai dos versos 21 a 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui Jesus revela a dimensão essencial de sua missão, o sufrágio e a ressurreição. Essa antecipação de sua paixão é crucial, pois indica que a cruz faz parte do plano redentor de Deus. No verso 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. A resistência de Pedro aponta para a compreensão limitada dos discípulos sobre o verdadeiro propósito de Jesus. A preocupação de Pedro contradiz a soberania e a missão de Cristo. Verso 23. Mas ele, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço para mim, porque não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. A exortação de Jesus a Pedro é severa e revela a profundidade da confusão que pode resultar de uma visão humanista ao invés de uma perspectiva que enfoca a vontade de Deus. Essa passagem destaca a batalha espiritual que está em jogo. A parte 5 vai do verso 24 a 28 e trata sobre o chamado ao discipulado. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir a mim, após mim, a si mesmo se negue e tome sua cruz e siga-me. Esta é uma das declarações mais claras sobre os custos do discipulado. Jesus desafia seus seguidores a se abdicarem de si mesmos e a tomarem a presença da cruz. Isso implica uma vida de sacrifício e de entrega. Verso 25, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e o que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Esta declaração é um paradoxo que faz parte do ensinamento radical de Jesus, que se repete em outros evangelhos. A verdadeira vida é encontrada na entrega total a Cristo. Verso 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? A ênfase no valor eterno da alma, em comparação com as riquezas mundanas, é um aviso contra as distrações da vida. A salvação e a vida eterna são inestimáveis. Verso 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O retorno de Cristo é uma garantia de responsabilidade e juízo. Isso dá um sentido de urgência ao chamado para viver uma vida de integridade e santidade. Verso 28, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem. Esta declaração pode referir-se à transfiguração que acontecerá no capítulo seguinte. Essa é um pouco da esperança e antecipação, é uma maneira de motivar os discípulos à fé e à perseverança. E podemos aplicar isso aqui. Primeiro ponto é aprendendo a discernir, ter discernimento espiritual. A necessidade de discernimento nas coisas de Deus é vital. A segunda coisa, nós temos que aprender a fazer confissões de fé. A confissão de Pedro sobre a identidade de Cristo serve como modelo para nós. A verdadeira fé deve ser
uma resposta pessoal à revelação de quem é Jesus. Terceira lição, devemos aceitar o discipulado. O chamado de Jesus ao discipulado é claro. Devemos estar dispostos a nos sacrificar e seguir Jesus, mesmo quando o caminho é difícil e vai exigir renúncia. E a valorização da alma. A pergunta sobre o que vale mais, ganhar o mundo ou perder a alma, nos leva a refletir sobre nossas prioridades. Devemos perseguir o que é eterno e de valor duradouro. Oremos. Senhor nosso Deus, que como discípulos possamos ser pessoas comprometidas com a verdade e alinhados com a Tua palavra, possamos seguir os Teus passos e a Tua orientação é o que pedimos agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, nos vemos no próximo capítulo desse Evangelho maravilhoso. Até lá, tenha um ótimo domingo e uma ótima semana.